Olá a todos e bem-vindos ao 3 do Chroma, sou o Paulo e o Mortal Kombat 2 estreou esta semana nas salas de cinema. E mais uma vez o filme está a dividir os fãs e os críticos. Depois do primeiro filme de 2021, que deixou muita gente frustrada com a falta de combates reais, salvo seja, e um enredo bastante confuso, esta sequela, dirigida novamente por Simon McQuaid, tenta corrigir esse rumo. Mas a questão que fica é: será realmente que isto foi um fatality no seu antecessor, ou fica-se apenas por um simples brutality? E é isto tudo que vamos abordar neste vídeo 2 da review sem spoilers para o filme, onde vamos abordar os pontos fortes e pontos negativos, fazer uma pequena comparação entre os dois filmes e dar-te a habitual pontuação que damos aqui no canal do Tretas do Grop. Pois se gosta desse tipo de conteúdo, vai arrebentando aí com o botãozinho do like e vamos ao que interessa. Como fã desta franquia, claramente tive que ir ver este filme logo na estreia, não é? E embora, pelo que apresentaram nos trailers, tinha algumas expectativas em relação a uma melhoria de qualidade do que vimos no primeiro filme, confesso que não me deixei iludir de todo, ou seja, tentando levar a coisa mais para o lado realística possível. Diria que, desde logo, este filme onde brilha mais é aquilo que os fãs mais querem, que é pacandaria de qualidade. Contudo, falha no ponto mais importante do que é a apresentação de um filme, ou seja, a história do mesmo. E pegando já nisso e falando dos pontos fortes, porque falamos sempre da parte positiva primeiro, não é? O grande destaque de Mortal Kombat 2 são literalmente as coreografias da luta. Aqui o filme melhora substancialmente em relação ao seu antecessor e as sequências de combate são muito mais longas, muito mais fluídas e muito melhor filmadas também. Conseguimos ver menos cortes rápidos que escondiam a ação no primeiro filme e claramente dá para perceber que os realizadores perceberam que o público queria ver os guerreiros a lutar de forma clara e visceral. Um dos pontos que me agradou seriamente no filme foi o próprio mapa e os cenários que eles apresentaram no mesmo, onde a apresentação destes mapas onde as lutas decorrem fazem de maneira bastante incrível. Ou seja, não só recriaram com grande fidelidade estádios icónicos dos jogos, desde as arenas clássicas até ambientes mais elaborados que transmitem perfeitamente a atmosfera de Outworld e de Earthrealm, e a atenção ao detalhe visual é notável e mergulha o espectador no universo do jogo. Sendo que, particularmente, um dos pontos que mais gostei foi a recriação que eles conseguiram fazer de vários combos e fatalities que vemos ao longo dos jogos e trazê-los para o grande ecrã. Tinham feito algo do género no primeiro jogo, mas claramente nesta sequela eles melhoram isso num nível completamente diferente. Em particular, há uma cena que, não falando muito sobre ela para não dar spoiler, em que vemos o Johnny fucking Cage e que é basicamente genial. You wanna know my power? I am Johnny Cage. Onde numa das lutas ele leva basicamente na boca e depois de levar o último golpe fica do género tipo a balançar, como acontece durante os jogos, em que o nosso boneco está ali quase tipo preparado para a luta, mas acaba por cair desamparado no chão, como se tivesse levado um ataque super fraquinho, como estamos habituados quando estamos a jogar. Ou seja, quando temos aquele restinho de bocadinho de vida na barra, que basta um ataque super fraco e nada interessante para acabar com o combate e aparecer um KO, não é? E esse foi um dos momentos que eu por acaso gostei bastante que eles recriaram neste jogo. Tudo das coisas fantásticas que eu adorei nesta parte da apresentação dos cenários e do início das lutas é o tipo de câmara que eles utilizam em algumas lutas para iniciar estes mesmos combates, ou seja, como se estivéssemos a ver basicamente em 2D como é nos jogos, principalmente os mais antigos, porque literalmente alguém na internet vai fazer isso certamente. Dá para, e muitas das cenas que aparecem nestas lutas, dá para quase imaginarmos uma barra de vida por cima de cada personagem. Portanto, claramente acho que isto foi um ângulo de câmara pensado e fazendo o tal fanservice que o pessoal quer neste tipo de filmes, né? Porque são literalmente estes pequenos detalhes, ou até grandes se quisermos chamar, que tornam este tipo de adaptação algo mais memorável e basicamente dedicado à fanbase. Sendo que até a própria utilização dos cenários é algo também bem recriado neste filme, porque nós sabemos que durante o jogo, quando fazemos certos combos, os personagens conseguem interagir com o cenário e basicamente acontece o mesmo também em algumas das lutas que vemos neste filme. Mas por falar, por exemplo, no Johnny Cage, Johnny fucking Cage, o Karl Urban claramente rouba completamente o filme. A sua interpretação é de longe a melhor do elenco e Cage traz não só um humor, carisma e uma presença que os outros personagens muitas vezes não conseguem igualar, enquanto o resto do elenco apenas está lá, cumpre, acerto, mas Urban eleva o material e transforma Cage no coração emocional e cómico do filme. E pelo que vemos online, para muitos fãs, esta é a melhor versão live action do personagem até hoje. É certo que não há muitas, não é? Mas pelo menos é um dos pontos que eu queria destacar, porque é algo que se vê nos trends online, principalmente no Twitter, em que toda a gente elogia o Johnny Cage. E literalmente, talvez ele não tivesse esta performance do Karl Urban a dar vida ao personagem, o filme não se tornaria tão interessante quanto é quando estamos a assistir. Ou seja, ele rouba completamente as cenas todas que entram. No geral, Mortal Kombat 2 é uma adaptação muito mais fiel ao espírito do jogo do que o que foi apresentado no primeiro filme. As fatalities são muito mais brutais, sangrentas e criativas, exatamente como os fãs gostam neste tipo de franquia. Os elementos gráficos, por sua vez, e os efeitos visuais também deram um salto bastante qualitativo, o que é mais um ponto de destaque em relação ao primeiro filme. Infelizmente, o grande calcanhar de Aquiles destes dois filmes até ao momento é realmente a história. E vamos entrar agora nos pontos negativos. Apesar de este
este filme apresentar um enredo muito mais coeso do que foi no primeiro filme, continua a ser um guião fraco para um blockbuster de grande ecrã. Ou seja, Mortal Kombat tem um lore extremamente rico, com séculos de mitologia, intrigas entre os reinos, profecias e personagens complexos, e basicamente o que vemos no filme é um desperdiçado de grande parte deste potencial. O filme acaba por se sentir como uma sequência de exposição de história, mais um diálogo curto, seguido de pancada forte. Ou seja, isto é um padrão que se verifica ao longo das 2 horas de filme. Basicamente é sempre isto que acontece. Ou seja, não temos aquela nuance de tentar explorar um pouco mais a parte emocional. É sempre este padrão. Como se estivéssemos basicamente a jogar, mas em versão live action. E é certo que muitos podem gostar deste tipo de abordagem, porque claramente torna-se um pouco mais fidedigna ao que é o jogo, ou seja, pequeno diálogo, porrada e depois diálogo no final da luta. E quando digo diálogo é mesmo literalmente 2, 3 linhas de texto, que é aquilo que vimos, por exemplo, no jogo. Aquele bate-boca inicial e para dar início à porrada. It's showtime. Contudo, sendo um filme desta envergadura, claramente espera-se um pouco mais do que apenas adaptar literalmente essa parte mais, digamos, banal do que é apresentado no jogo, não é? Apesar de este filme começar com um início muito promissor, onde nos apresenta, sem dar grandes spoilers, a tentativa de conquista de um dos reinos pelos outros, ou seja, dando aqui um background de história muito mais interessante para ver no grande ecrã, ao longo do filme o ritmo cai e transforma-se numa sucessão de combates com pouca ligação emocional entre os mesmos. Os diálogos também são, na maioria das vezes, fracos e bastante expositivos, o que é este guião com pouca qualidade, não é? E há momentos em que a ação para abruptamente para termos uma conversa estranha que quebra completamente o fluxo da própria história que estão a apresentar, sendo esse um dos pontos basicamente críticos que acho ao longo do filme. Ou seja, mesmo nos momentos quando estão a apresentar algo que até está a ser interessante, temos um quebrar apenas para meter umas piadas e tudo mais, e quebra ali um pouco da tensão que estava a criar até aquele momento. É certo, por exemplo, na personagem de Johnny Cage faz sentido a introdução deste tipo de piadas e tudo mais, mas quando é dito por outro tipo de personagem, onde a tensão é muito maior e espera-se uma parte mais séria do mesmo, digamos que perde ali um bocadinho do trabalho que poderia ter sido conquistado nos minutos antes. Johnny would definitely die. Porque de certa forma o pacing é irregular ao longo das 2 horas e passamos de sequências de ação intensa para cenas mais lentas que não acrescentam, digamos, quase nada ao filme. O ponto que notei, e talvez esta parte é mais mesmo picuinhas e é da minha parte mesmo, mas ou seja, é a utilização da banda sonora ao longo do filme. Embora não seja um desastre de todo, devo dizer, a música é bastante repetitiva nas cenas de combate. Ou seja, o que eu esperava era algo mais inspirador nos temas icónicos dos jogos, com aquela energia eletrónica e orquestral que define o Mortal Kombat, mas acaba muitas vezes por parecer genérica em vários momentos. O que em si parece quase que tira algum do brilho do combate épico que estamos a assistir naquele momento. E era aqui que a música tornaria as coisas muito melhores, ou seja, era quase como o tempero no final da receita, não é? Ou logo, qualquer comparação que eu queira fazer neste momento, acho que me perdi neste diálogo. Relativamente a uma comparação entre os dois filmes, aqui não há qualquer tipo de dúvida, ou seja, Mortal Kombat 2 está a anos-luz do que foi apresentado no primeiro filme. Esta sequela corrige muito dos erros graves do seu antecessor, ou seja, temos muito mais lutas, melhores coreografias, mais fanservice e claramente um Johnny Cage que justifica a espera e a ausência do primeiro filme de 2021. Just incredibly handsome. O primeiro filme foi, para muitos, como se viu online, incluindo a minha pessoa, uma desilusão bastante grande. Mas esta sequela consegue ser uma adaptação muito mais competente e divertida para quem é fã da franquia. Sendo que, apesar de não achar que este filme faz justiça ao que é o lore de Mortal Kombat, este filme devia ter sido claramente o que vimos no primeiro filme, porque ao menos as bases são muito mais interessantes do que foi apresentado no primeiro. Dito isto, e também sendo a parte negativa, este filme, seu Mortal Kombat 2, parece um daqueles filmes que é literalmente feito só para os fãs que já conhecem Mortal Kombat. Porque, por exemplo, acho que quem for ver ao cinema apenas para se distrair e, ou seja, aproveitar, por exemplo, o fim de semana e vamos ver o filme ao cinema e tudo mais, ou porque o póster chama a atenção e entra na sala de cinema, acho que não fica com grande conhecimento do potencial que esta história tem. E sai talvez achar que as lutas foram porreiras, apesar de bastante hardcore. Mas é isso que define Mortal Kombat, não é? Dito isso, e chegando aqui à parte da pontuação final, diria que Mortal Kombat 2 é um filme contraditório. Quando as lutas começam, é puro entretenimento e caos que vemos no grande ecrã, e há sangue e divertimento por todo lado, ou seja, a arrebentar de miolos, a saltar e tudo mais. É pancadaria que nunca mais acaba. Contudo, quando tenta contar uma história, digamos, mais séria, falha claramente nesse campo. Não só descarta um pouco do que é o material em que se baseia, como claramente acho que dá para fazer muito melhor, pelo menos um guião, digamos, mais interessante. Apesar disso, este filme é claramente e de longe melhor que o primeiro filme, mas também ainda longe do potencial que esta franquia tem para levar para o cinema. Ainda para mais com o orçamento que este filme possui e com o universo que já tem disponível, claramente dá para fazer muito melhor. Com isto dito, diria que este filme merece 3 estrelas em 5 e, na minha opinião, recomendo a ir ver à sala de cinemas se quiseres ver grandes lutas no grande ecrã, porque claramente se fores grande fã da franquia vais gostar de muitos dos momentos
que apresentou ao longo do filme. Mas é um daqueles filmes que provavelmente será esquecível nos próximos meses. Porque, como disse antes, não temos aquela ligação emocional aos personagens, que basicamente é o que define um bom filme para ficar retido na memória a longo prazo. Muito do que nos é apresentado deste filme é como se fôssemos nós, naquele meme do DiCaprio, a apontar para o ecrã a dizer conheço este. Ou a apontar e dizer conheço esta fala. Portanto, é muito isso que foi as 2 horas de exibição do filme. Sendo que acho que eles utilizaram quase todas as falas possíveis que nos é apresentadas nos jogos no filme. Portanto, dá para perceber que o guião é a principal preocupação de incluir todas as frases icónicas. Contudo, acho que faltou, por exemplo, a icónica palavra fatality, porque eu pelo menos não me recordo de ouvir durante o filme. Temos um finish him, mas não temos um fatality. Se realmente não conheces a franquia de Mortal Kombat e apenas estás curioso para ver este filme, diria que caso queiras poupar dinheiro do bilhete, podes fazê-lo e depois ver mais tarde em casa. Se tivesse que dar um rótulo ao filme, será mesmo esquecível, porque é fixe enquanto estamos a vê-lo, mas depois não há, digamos, momentos que sejam recordáveis a longo prazo. Pelo menos foi essa a sensação que me deu nesta primeira exibição. Mas tu já viste Mortal Kombat 2? Diz-me aí nos comentários abaixo, ou se tens interesse para o mesmo, diz-me também o que é que esperas e as tuas expectativas para o filme que estreou esta semana. Claramente, nesta parte da crítica e tudo mais, não vai pesar muito no filme, ou seja, acredito que este filme até fará um bom box office e caso isso se concretize, claramente se calhar vamos ter um terceiro filme, porque apesar, por exemplo, do primeiro filme ser fraco, até fez bons números de bilheteira, portanto, neste tipo de filmes a crítica não pesa assim tanto. Mas diz-me aí tudo o que pensas nos comentários abaixo, se gostaste deste vídeo já sabes, likezinho no mesmo, subscreve o canal para não perder nada no futuro, se quiseres apoiar um pouco mais o trabalho que eu faço, espreita aí em baixo as parcerias e tudo mais tenho no link da descrição. Obrigado por teres assistido, segue o Treta nas redes sociais onde eu partilho notícias diariamente, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui, bye bye.